Hello, people! Bem-vindos ao nosso Conexão Momento Saúde Drogal. E hoje, com um oferecimento Nivea Sun. Eu posso dizer que com esse calor que está chegando, a época que eu amo de paixão e que eu amo esse solzito que vocês sabem, o assunto de hoje será proteção solar. E quem está aqui novamente conosco, o Drogal trouxe especialmente pra gente, nossa Paula. Ai, que delícia, Paula! Ela é especialista em dermatofuncional, fisioterapeuta, mestre em ciências pela Unifesp, professora universitária e proprietária do Instituto Estética e Mentoria Paula Carvalho. Paula, bem-vinda novamente! Novamente, muito prazer, é uma delícia. É a época do ano que eu mais amo, o verão. Então hoje o assunto será delicioso. Ai, nem me fale, Paula, eu também sou alucinada por sol. Eu também, fala que não pode, né? Vamos ver se não pode mesmo? Exatamente, só que eu acho que inclusive esse programa é pra mim, entendeu? Proteção solar. Amiritia, vamos lá! Acho que a gente precisa aprender mais sobre isso. Então vamos começar falando sobre a importância da proteção solar. É realmente muito importante usar filtro solar em todas as épocas do ano? Inverno, verão, todas as épocas? Imprescindível. Na verdade, não dá mais para pensar na nossa vida sem a utilização de filtro solar. Tem hoje em dia aí uma linha que fala de não usar filtro, e aí tem os seus excessos, enfim, mas deixar anos de estudo mostrando essa importância e eficácia, né, para algumas coisas de novidade, não é muito interessante. Inclusive em dias nublados, né? Nublados e com chuva, né, dias Paula? Nublados, é isso mesmo. O que acontece é que a gente tem muitos tipos de filtros solares hoje, e obviamente que a gente vai escolher os filtros adequados mais para o ambiente fechado, né, ou para uma exposição solar prolongada. Esse era outro ponto que eu queria falar, sobre ambientes fechados, que hoje em dia as pessoas acham que somente a exposição solar precisa de uma proteção para o nosso corpo, para o nosso rosto. Mas não, né? Essa nossa luz interna é super prejudicial, né? Super prejudicial. O protetor é super importante para proteger. Com certeza. Com relação a essa luz. Ele faz parte aí de um passo a passo de cuidados com a pele, né? Por quê? O protetor solar, muita gente ainda acredita que ele seja um item para proteger das queimaduras solares. E sim, ele é muito bom para isso. Mas o protetor também vai proteger em relação ao envelhecimento precoce. Ele vai proteger em relação às manchas e principalmente ao câncer de pele. Então, a gente tem um produto aí multibenefícios. Quando a gente fala de ambientes fechados, a gente está falando da luz fria, que é a luz das lâmpadas, e as luzes das telas, que a gente acaba passando muito tempo com elas. Essas luzes, elas geram um processo chamado estresse oxidativo. Ela vai formar muito radical livre no nosso rosto, que são moléculas que vão desestabilizando as nossas células e acelerando o processo de envelhecimento, assim como o aparecimento das manchas. Então, usar filtro em ambientes fechados, obviamente que não está relacionado ao sol, mas está relacionado à luz das telas, à luz fria, e vai fazer com que a gente tenha menos chances de ter esse envelhecimento precoce e essas manchas aí. Nossa, Paula, agora eu fiquei surpresa, porque eu sabia que essa luz acabava machucando a nossa pele, mas eu não sabia que acelerava o processo de envelhecimento, essa luz em ambientes fechados. Acelera, ela estressa a nossa pele, né? Porque a gente passa muito tempo com essa luz incidindo sobre a nossa pele. Nossa, perfeito. Bom, agora vamos aos tipos. Tipos de proteção solar. Gel, fluido, creme, qual usar? Bom, a gente tem aí hoje, eu acho que dos itens cosméticos, o que mais tem variedade é filtro, né? A gente vê filtro de todos os formatos. Com cor, sem cor, anti-idade. Isso. Uma coisa que a gente pode ver que é o posicionamento mesmo do mercado. Dificilmente você vai ver alguma marca que vende um filtro solar puro. Né? Quando eu digo puro assim, ou ele hidrata, somente proteção, né? Isso. Então, a gente tem uma super vantagem de escolher um filtro que já vai nos trazer mais benefícios. Entre emulsão, gel, com cor, sem cor, o primeiro ponto é o sensorial, é aquele toque que você gosta. Eu gosto de toque de seda, eu gosto mais cremoso, eu gosto de gel. Isso é um ponto importante, que está relacionado também ao tipo de pele, quando a gente fala de pele oleosa, principalmente. E com cor e sem cor,
a gente tem a questão da barreira física. Quando eu uso um filtro com cor, além de eu ter os ingredientes que são do filtro solar, eu tenho a cor. E a cor também faz uma barreira contra o sol. Então, eu tenho aí uma proteção extra. Aquelas pessoas que têm melasma, manchas e que vão numa exposição solar prolongada, como praia, piscina, é interessante Que usar o protetor tem a cor. tem a Que cor. legal, Paula, não sabia. Então, ele como se ele potencializasse a ação da proteção, né? É. Ele protege mais. Protege né? pela cor. Pela eu tenho cor, mais uma barreira mais que uma é a cor. barreira. E tem outro ponto de diferença nos filtros, se eles são físicos ou se eles são químicos. Os químicos, eles têm uma característica química que consegue neutralizar a parte nociva dos raios solares quando incide na pele. Esse é um ponto. Os filtros físicos, eles agem como um espelho. Eles fazem um espelhamento na pele. Quando os raios solares batem, eles refletem. Isso em textura. Os filtros químicos tendem a ser mais fluidos, mais fáceis de fazer associações com outros ingredientes ativos. E os filtros físicos são um pouco mais encorpados. Sabe aquele protetor que você usa mais esbranquiçado? Mais grosso, que a gente Isso. sente claramente. Ele pode ser puro, de filtro físico, ou pode ter associações. A grande maioria das marcas faz essa associação. É isso que eu ia perguntar. A grande maioria faz a associação do Isso. físico e do químico. Faz a associação do físico e químico. Existem alguns pontos que são levantados, que o físico, por não permear tanto na pele, né, ficar mais um espelhamento, ele pode trazer aí menos chances de reação adversa. Então, alguns dermatologistas indicam o físico para quem tem uma pele com tendência à sensibilidade, mas isso não é 100% consagrado, né? Mas a gente tem, sim, essas diferenças. E hoje a gente tem, mesmo dentro dessas diferenças, ainda muitos pontos que podem ser levantados. Eu tenho estabilidade do filtro diferenciada. Por exemplo, quando a gente compra um hidratante com filtro, mesmo lá, FPS 30, ok, uma ótima proteção para o dia a dia. Mas para praia, só esse hidratante com filtro é interessante? Não. Por quê? O filtro que tem no hidratante, ele tem uma estabilidade X para o dia a dia. Agora, o filtro solar raiz, né, que a gente vai lá na farmácia, na gôndola, aonde estão os filtros solares, na seção, sol, né, Isso, eles têm uma estabilidade maior para essa exposição solar prolongada. É o mesmo FPS 30. E quando eu estampo isso numa embalagem, eu tô garantindo que de potência eles são iguais. Mas a estabilidade pode mudar. Diferente. Nossa, Isso. Paula! Fiquei surpresa agora. E aí, Me surpreendeu, sim. Então, quando a gente se expõe realmente a um sol de piscina, um sol de praia, é interessante usar esse filtro solar mais específico para sol. isso né? mesmo. E não esses normalmente que a gente compra. É hidratante com filtro solar, é um produto que trata a pele anti-sinais com filtro solar. Isso mesmo. Né? Essa barreira acaba talvez não sendo muito protetora, né? Tem essa proteção para um dia a dia, mas não para um sol pesado de uma praia, né? durabilidade, né? A durabilidade. Ao suor. Será que ele é resistente o suficiente ao suor, né? Perfeito. Porque mesmo os que são mais resistentes, tem que haver a reaplicação a cada 2 horas. Era isso que eu ia te perguntar. Também tem que reaplicar. Isso você diz na praia, né? Esses Na mais praia. resistentes. Então, porque é o suor, né? A maresia acaba Tudo isso. sugando, né? Não sei. Sim, vai tirando, na verdade. Assim, as pessoas falam, tem que passar filtro de 2 em 2 horas. Amira, vamos lá. Dia a dia normal. Não vai, não. Como que a gente consegue? Tira toda a maquiagem, passa filtro, maquia de novo, 2 horas. Você nem trabalha, né? Você Nem vai trabalha. ficar ali tentando passar filtro. Então, o que eu falo? Passa uma quantidade que seja a quantidade correta. E qual é a quantidade correta para face? 3 dedos de filtro. Então, 3 dedos? Eu tô errando feio. É muito filtro. Então, você coloca aqui uma tirinha do seu filtro solar. Essa é a quantidade ideal para o rosto. O que você pode fazer? Porque é um tantão, né? Vai ficar aqui, pra sempre. Passa um dedinho, espera secar um pouquinho. Espera a pele absorver. Segundo, passa o terceiro. Se você tem pele oleosa, passa um pó de banana, translúcido, para selar. Segurar esse filtro. E aí, você vai usar uma maquiagem, que também pode ter filtro solar, que é interessante. Sim. E aí, você vai manter aquilo
pro dia todo, porque você tá numa exposição controlada. Eu lembrei do nosso outro programa. Inclusive, people, quem não assistiu o nosso outro videocast sobre hidratação, a Paula falou sobre hidratação da pele e ela falou que a gente tem que se sentir como se fosse Smurf, né? Isso. Que é como se você pense no hidratante azul. Então, assim, você tem que preencher todo o seu rosto, toda a sua pele, né? O filtro é Gente, igual. nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu passo muito pouco, então. Sim. Eu passo muito pouco. Essa é a Aí quantidade. a gente tem que fazer essa super proteção pra aguentar o dia todo, né? Pra Porque a aguentar o dia quantidade todo. vai importar. Vai. A quantidade, ela é proporcional à potência do FPS. Porque o que quer dizer? Ah, e aí explica Né? pra gente, FPS, Esse os FPS. números, vamos lá. Hoje, a gente tem 2 testes nos filtros solares. Para raios UVB. É o VB e o VA. Eu queria essas duas diferenças, que eu não sei. O VA e o VB e a numeração. Vamos lá, exatamente. O que são esses raios UVB e UVA? O raio UVB, esse B é de burning, queimadura. São os raios que vão ficar mais na superfície, responsáveis pelo bronze, pela queimadura solar. E os UVAs, o A é de aging, envelhecimento. São os raios que penetram um pouquinho mais e vão lá degradar o nosso colágeno e elastina. Eles, em combinação, são responsáveis pelo câncer de pele, pela queimadura, envelhecimento, mancha. Trabalham ali em equipe, né? E aí, o que acontece? A gente tem 2 testes que vão nos dizer se o nosso produto, ele está fazendo a proteção contra os raios UVA e contra os raios UVB. A Anvisa já faz alguns anos que colocou isso como normativa. No Brasil, todos os nossos filtros têm proteção UVA e UVB. Mas o teste que hoje obrigatoriamente aparece é o do UVB, que é o FPS. Então, o FPS é o teste que avalia o quanto tempo eu posso ficar exposta no sol sem ficar vermelha. E aí, você concorda, Mira, que isso é inerente de pessoa para pessoa? Com certeza. Por quê? Com certeza. Eu, Paula, deixo 10 minutos aqui meu braço. Ficou vermelho em 10 minutos. Se eu passar um FPS 30, eu vou ficar 30 vezes mais esses 10 minutos até ficar vermelha. Sim. Mas se você ficar vermelha no primeiro minuto, o FPS 30 para você vai te proporcionar menos tempo no sol. Por isso que a gente tem uma variedade de FPS. Quanto mais alto, mais tempo eu tenho de proteção. E também tem a relação da cor da pele. Quanto mais clara a sua pele é, você precisa de uma proteção mais alta. Mas ele não está relacionado à porcentagem, que as pessoas acreditam. Ah, o 30% só. O 90% muito melhor, 90%. Então é o tempo de proteção. É o tempo de proteção. Nossa. Depois do FPS 30 para frente, a grande maioria protege 96%. É. Agora, eu que tenho uma pele morena, 96% para mim tá muito bom. Sim, igual pra mim, por exemplo. é? Eu vou pro sol, eu não fico, eu demoro pra ficar vermelha. Eu não fico vermelha. Minha irmã fica na hora, porque ela tem a pele branquinha. Sim, agora pensa uma pessoa ruiva. Cabelo vermelho, olho claro, cheio de sarda. Essa diferença do 30 pro 50 para ela é muito importante. Para nós não é, mas para ela é. Então, já foi um teste, FPS, de UVB. O segundo teste é o PPD. Já viu nos rótulos que a gente tem o sinal de mais ou asterisco. Nossa, esse daí eu nunca reparei. PPD? Não vai vir escrito PPD. É pequenininho. Mas vai ter assim, ó, vários asteriscos no filtro solar ou vários sinais de mais. Tá todo mundo pegando agora o filtro solar. Vai lá, mulherada, vai lá na bancadinha de makes, pega o filtro pra gente dar uma olhada no rótulo. Esse é o teste pra ver se tem a relação do UVA. Então, quanto mais asteriscos ou mais sinaizinhos de mais tiver no rótulo, quer dizer que tem uma alta potência para os raios UVA, que são os que vão deixando a nossa pele mais escurecida e que também tem a ver com o envelhecimento. Então, os filtros trazem esses 2 pontos para a gente observar. E o FPS acaba sendo aí o mais importante, né? Então, tudo isso também, Amira, eleva o valor do produto, né? Quanto mais testes eu tenho... E aí, hoje a gente tem filtro solar antipoluição. Então, ele já tem um ingrediente a mais, né? Anti-oleosidade. Isso mesmo. E vai elevando o nível do produto e trazendo aí um cuidado de skincare. Que hoje a gente quer
deixar isso claro. Ele faz parte da trilha de cuidados com a pele. Sim, com certeza. Inclusive, esse aspecto foi uma dúvida que surgiu uma vez que eu postei sobre isso. Eu fazia errado, que é a ordem de aplicação do protetor solar. Eu até compartilhei isso nas redes sociais. E foi assim, muita gente também errava com relação a isso. Qual é a ordem? Ele é o último, né? Ele é o último, antes da maquiagem, eu não né? fazia isso. Ele é sempre o Antes da último maquiagem. do skincare e antes da maquiagem. Então, perfeito, people. Faz a hidratação, faz o skincare, passa o filtro solar e entra com a maquiagem. Isso mesmo. Que também, muitas vezes, a make acaba tendo filtro solar, né? Mas esse filtro solar que muitas vezes a maquiagem tem, também não é... A gente não pode contar só com ele. Por exemplo, se você tem uma base que tem um filtro solar, eu tenho várias, mas eu não conto só com ela. Eu sempre passo o filtro solar antes. É recomendado? É interessante fazer isso, né? É assim. Como eu disse, Ou no não dia a dia, necessariamente. se a sua base tem um filtro alto, você não tem nenhuma mancha na pele, você vai ficar num ambiente controlado, Tá. pode ser uma opção. Entendi. Agora, entendi. se você quer um tratamento a mais, se você quer uma proteção a mais mais, pesada. se você quer proteger também para não ter mais manchas, ou se você não tem ainda para não desenvolver, então o interessante é passar o filtro solar e depois a maquiagem com o filtro solar. Olha, que legal. BB Cream também, né? Tem muitos Sim, hoje em dia. BB Cream, CC Cream, todos eles vão trazer algum outro poder de correção, de alguma alteração da nossa pele. E assim, hoje, o mercado pede cada vez mais FPS mais altos. As pessoas investem nisso, elas estão preocupadas com isso. Mas Por conta dessa durabilidade que você disse, né? Sim, mas a proteção 30 para o dia a dia é uma excelente proteção. Né? É um filtro muito bom, um FPS 30 pro dia a dia. Não tenho necessidade de filtros mais altos assim. Só mesmo na exposição solar prolongada, né? Perfeito, perfeito. Eu sinto também que, pra mim, minha pele muda muito. Então, por exemplo, no verão, no inverno, ou até mesmo com alimentação. E aí, no verão, eu opto por uns mais fluidos, né? Por uns protetores mais líquidos. E no inverno, eu gosto de carregar, né? No filtro solar. É isso mesmo que Sim, acontece com a grande maioria das Porque no verão das também pessoas? tem a questão de suar mais, De suar né? mais. E aí as pessoas reclamam, nossa, mas aí fica melado esse filtro. Se sentir com a pele melada. Não fica confortável. Então, super correto fazer isso. Trocar de consistência de filtro solar durante a época do ano. Tem gente também que às vezes vai viajar para um lugar que tem neve. E aí fala, não é se possível. queima, eu já ouvi muita história. Queimadura Que loucura de é segundo essa? grau. Que loucura. Por quê? Porque acha que é neve. Não vou queimar. Imagina. A luz do sol reflete na neve, aumenta 30% Potencializa, a absorção. Paula. Sim. Então, assim, quem vai viajar, vai ver a neve, precisa usar o filtro solar. E aí as pessoas ficam todas encapotadas, né? Coloca aquele óculos. Sim. Fala, não precisa. Aí fica o nariz de fora, a bochechinha de fora. E totalmente acaba torrando, queimado. totalmente E o grande queimado. problema disso é, o sol, ele tem um efeito cumulativo. Então, aos 18, a gente não pensa muito se vai usar filtro Agora vem ou o papo não, pra Mirite. não é? E aí Que eu toma. amo sol, Paula. Eu também. Eu amo, eu sou pirada. Eu falo que eu preciso de sol. Me deixa entendeu? feliz. Me deixa feliz. Aumenta a minha verdade. energia, sabe? Me renova. É nesse E aí, sentido. quando a gente é jovem, Mas continua falando. Então, ele é cumulativo? Então, você começa com 18 anos. não vai usar filtro, não vai acontecer nada. Tá sim. tudo bem, sua pele super recuperada. Depois passa 30, 40 anos, aí começa a aparecer as manchas. E a gente tem um processo chamado fotoenvelhecimento. Porque a gente tem 2 tipos de envelhecimento. O cronológico, que é a nossa data Envelhecimento de nascimento. natural, perfeito. Natural. Tá bom. E o fotoenvelhecimento, que está relacionado com todos os agressores externos. Mas o sol é o principal. E o que ele faz? Ele age na elastina, levando a uma alteração chamada elastose solar, que são rugas muito mais profundas, que é uma pele muito mais endurecida, uma pele cheia de oxidantes. E essa pele tem muito mais dificuldade de se recuperar. Mas o maior problema é o que ele faz no DNA da célula. Ele vai fazendo mutações que vão se acumulando no decorrer da vida. Quando a gente chega numa etapa, essas mutações podem fazer com que essa célula se multiplique de forma diferente. E aí aparece o câncer de pele. O câncer de pele existem muitos tipos: basocelular, espinocelular, melanoma. E o melanoma é o mais agressivo. É o mais perigoso, né? Os outros, eles aparecem como uma feridinha. Então acaba
que a gente consegue observar, né? Puxa, essa feridinha não estava aqui, essa casquinha não cicatriza. Ou uma pinta diferente, né? Algo que você não tinha e surgiu, Isso. uma manchinha. Mas a pinta é o melanoma. E a pinta, a gente pode demorar, porque é uma coisa natural, né? Essa pintinha, mas não tem nada. E o problema do melanoma é que ele se aprofunda e cria metástases. E essa pessoa pode vir a óbito por conta deste câncer de pele. Então, hoje, o que a gente tem para prevenir o câncer de pele? O filtro solar e todas as outras ações contra o sol. Guarda-sol, óculos escuro, tecido as camisetas de UVA e UVB protege mesmo, né? Protegem mesmo. Ou até um tecido de trama grossa. Se a gente olhar um trabalhador rural, ele sempre tá de camisa. E isso exclui o uso do filtro solar no corpo? Jamais. Jamais. Porque, por exemplo, É os uma homens, junção. muitos têm preguiça, né? Ai, não quero passar filtro solar, coisa melada, vou colocar camiseta e vou pra Não. praia. Aí torra aqui, né? E o tecido, por mais que ele seja fechado, eu não tenho como garantir que 100%, 100%. não vai penetrar, né? Sempre vai alguma coisa. Então, eu preciso ter essas associações realmente, ainda mais se eu tiver num grupo de risco, né? Então, se eu sou loiro ou ruivo, tenho olhos claros, cabelo loiro e uma história familiar de câncer de pele, eu preciso me cercar de tudo isso. E, obviamente, não vou ficar deitada lá no sol, tomando aquele sol do meio-dia, né? Como sem a uma Merit, proteção. assim. Isso. Já vamos entrar nesse assunto? Como se bronzear? Bom, a gente quer se bronzear, a gente quer estar Sim. bronzeada com a pele morena, com a pele, aquele glow. E como fazer isso de forma segura? Usando filtros solares que tenham ingredientes que estimulem um bronzeado. Então, hoje a gente tem muitas opções no mercado de filtros solares com beta-caroteno, Ah, de eu tenho filtros vários. Eu queria solares. saber se eu tô Sim. no caminho certo. com promelanina, É. que são ingredientes que, assim, o filtro vai estar lá, é FPS 30. Sim. Ele não vai deixar De te proteger. Mas ao ele mesmo tem tempo, ele vai trazer. esse tom dourado para a pele de uma forma mais fácil, mais duradoura. E quando você quer que o bronze aconteça e dure mais, você tem estratégias para isso. Primeira coisa que você vai fazer, suponhamos que você vai para a praia semana que vem. Essa semana você começa a esfoliar a sua pele. Por quê? As células mortas cheias de queratina, eu quero célula novinha para receber o sol. Vou esfoliar e hidratar muito. Quanto mais minha pele ficar hidratada, mais eu seguro o bronze. Por quê? Quando eu fico bronzeada, pode perceber. Quando a gente tá lá no sol, o que vai acontecendo primeiro? A pele vai suando, né? Então, quando a gente sua, a gente libera uma substância chamada ácido urucânico. É o nosso FPS natural. Todo mundo tem um. Cada um tem o seu fatorzinho. A pele é muito inteligente. Ela faz isso. Mas a Mira ama sol, continua lá. Depois, os seus vasinhos, mesmo que imperceptível, eles dilatam. Porque eles estão mandando sangue para a superfície, para suas células se agruparem. A Mira continua no sol. A pele começa a ficar mais grossa. Queratina vai chegando na superfície e fala, vamos tampar, porque a Mira não vai sair do sol. O último grito de socorro da sua pele é quando você já tá dourada. Bronzeou. Só que aí, essas células mais espessas que chegaram na superfície, elas precisam ser renovadas. E aí faz o quê? Você descama, você descasca. Então, quanto mais hidratada a sua pele tiver, mais vai durar. Tem filtro solar com pantenol, por exemplo, que vai aumentar a hidratação e você vai conseguir ter esse bronze aí mais duradouro. Então, é uma questão de estratégia. Perfeito. Então, o segredo para um bronze duradouro, people, é você preparar a sua pele antes de pegar esse bronze. Né, Isso Paula? mesmo, Hidratar muito, esfoliar. Inclusive, o nosso voltando nesse assunto, quem não assistiu o nosso podcast, está muito bom, porque ela falou sobre isso naquele outro bate-papo, sobre esfoliação, sobre hidratação potente da pele, Isso. né? E a gente até comentou sobre isso, que a gente fala, quem não usa nada de produto. E você falou que a hidratação era essencial e proteção solar também. Sim. Então, você falou, busque um protetor hidratante. Pronto. Né? Que isso já vai resolver ótimo muito, início. né? É um ótimo início. Protege, hidrata, né? Traz vida pra pele. Sim, é questão de saúde pública, câncer de pele, né? Os números só vão crescendo. E assim, acreditar que ainda hoje a gente pode se dar ao luxo de ficar muitas horas ao sol, não pode, né? Tudo e o nosso mudou. sol de hoje em dia mudou também, né? O sol que existia lá atrás era outro. É um exemplo, igual a gente fala, meu Deus,
há muitos anos atrás, a gente não conhecia tantas pessoas que tinham intolerância a glúten, por exemplo. Por que agora tem tanta gente? Porque o trigo é outro. É né? isso mesmo. O sol é outro. É isso mesmo. E assim, Amira, tem um ponto aqui. Quem tem melasma, quem tem mancha, tem que esquecer que o sol existe. As duas coisas não caminham juntas. E as pessoas acreditam assim, mas meu melasma tá na testa. Então eu vou ficar de boné, de óculos, cheia de filtro. Não importa. Vou bronzear as pernas. Não importa. O disparo hormonal do sol na pele é no dedão, é no dedinho. Eu não acredito. É aonde pegar, toda a nossa pele entende que é uma reação de defesa a ser tomada por conta daquele excesso de sol. Esse é algo que as minhas seguidoras comentam muito sobre o melasma. É algo que incomoda demais. Muito. E a principal causa é o sol? Seria o sol? É uma associação. Não só ele, né? É. Porque eu sei que gravidez também, né? Traz um pouco de Isso. melasma. O melasma é uma mancha hormonal. Todo o processo de melanogênese, que é a formação do pigmento, até hoje não é 100% descrito na literatura. Tem muitos fatores envolvidos. Estresse hoje está envolvido na formação de uma mancha, no tratamento de uma mancha, alimentação, microbiota intestinal. Então, são muitos pontos para você ter sucesso. Melasma não tem cura, mas tem gerenciamento. E uma das coisas que faz parte desse gerenciamento é não tomar sol. Por mais que você tenha um filtro potente, né? Porque o sol dispara alguns hormônios que vão entrar nessa produção de melanina, de pigmento, e vai deixar essa mancha mais escurecida. E as manchas, elas têm um impacto emocional, social. Existe um questionário de qualidade de vida para avaliar esse impacto na vida das mulheres. Questões assim de mulheres que dizem, eu não consigo sair de casa, eu não consigo procurar emprego. Com certeza. De tamanha é o desconforto por conta do melasma. Sim. Eu não sabia que era nesse nível. Eu ouço muita as minhas seguidoras trazendo esse assunto, que é uma coisa que incomoda, mas eu não sabia que chegava nesse nível. Chega nesse nível, como a acne também, sim, né? Sim. Tem aí problemas sociais e psicológicos, principalmente nos adolescentes, e é um outro ponto. E a acne nem maquiagem você consegue, né? E aí as pessoas também... A melasma, assim, você faz uma bela de uma maquiagem, você resolvido. Disfarça. E aí tem também gente que fala assim, poxa, mas como é que eu vou usar filtro solar na pele acneica? Porque os filtros são mais pesados. E aí não usa o filtro e vai lá e fica cutucando. E aí fica com uma mancha pós-acne, porque não usou o filtro. Então você vê que o filtro ele vai permeando por alterações da pele, que não só a proteção solar, né? É um item muito relevante para o dia a dia. Com certeza, com certeza. No corpo, é aconselhável passar filtro solar diariamente? Se você não tem exposição? Não, né? Não. Você pode passar no antebraço, no dorso da mão. Não, eu ia comentar, eu ia entrar nesse assunto sobre mãos. Isso. Eu passo filtro solar nas mãos. Eu passo. Porque quando a gente tá dirigindo, onde fica suas mãos? Em cima do volante, você tá sempre com as mãos no sol. E a nossa idade é definida também, né, pelas mãos. Eu sempre falo. Gente, e assim, a mão esquerda vai ficar mais envelhecida que a direita, porque além de tudo você tá na janela, mesmo tem isso filme. É isso mesmo. E não só o envelhecimento, mas as manchas senis. Né? Aquelas manchas escuras que vão aparecendo no dorso da mão. Essas manchas vêm por conta da idade ou não? Vem por conta da idade, porque ela tem um outro pigmento chamado lipofucina, que a gente chama de pigmento de gordura marrom. É uma oxidação do pigmento da pele. Então, a idade já vai trazer isso. Agora, imagine eu juntar a idade com o excesso de sol. Então, antebraço e mão, aí sim, passar diariamente, porque são as áreas que ficam expostas. O restante do corpo não tem necessidade. Nossa, amei. Eu amo um creme, um hidratante para as mãos potencializado, sabe assim? Com efeitos anti-idade. Aliás, Nivea, vocês podiam trazer, né? Com filtro solar pra gente. Não tem da Nivea com filtro solar para as mãos. Eu acho que só tem o hidratante que trata. Tem, né? Agora com filtro e clareador. Mentira. Verdade. Já entrou para meu wishlist. Agora vamos entrar no assunto delicado. Grávidas e crianças. Existem filtros... Criança eu sei que existe, os filtros específicos, né? E até mais... Eu não sei qual é a diferença. Existe diferença do filtro utilizado para criança? Além de uma proteção maior? Existe na qualidade físico-química? Eu já ouvi falar mais ou menos sobre isso. Não. Na verdade, eles vão colocar ingredientes que tenham menos chances
de ter reações adversas por um filtro solar infantil. E vão tornar uma fórmula mais estável para ser resistente à areia, ao suor, ser mais resistente à água. E a gente precisa de uma legislação onde tenha testes do dermatologista e do pediatra, para garantir que aquela fórmula é segura e a gente ter lá no rótulo que esse produto pode ser usado a partir do 6º mês de vida. Porque é nessa fase que deve se introduzir o filtro. Antes disso, a pele da criança ainda está desenvolvendo seu sistema imunológico, a sua barreira física de permeação ainda não está totalmente formada, vamos dizer assim, e aí eu tenho uma absorção muito maior. Então, o filtro solar é seguro para a criança a partir do 6º mês. Então, o filtro para criança é interessante procurar um filtro que não tenha corante, que não tenha conservante, que não tenha fragrância, que a gente chama de uma fórmula mais limpa, né? Porque assim a gente tem menos chances de reação adversa. Outro ponto, não só para criança, hoje tem muita questão de sustentabilidade, né? Então, filtros solares que sejam livres de microplástico, por exemplo, que é uma substância que tem impacto no oceano. Filtros solares que sejam livres de parabeno, que é um hidratante de base mineral. Então, a gente tem muita proposta do mercado para aquelas pessoas que são mais naturais, para quem é vegano que busca um filtro mais natural, a gente também tem. A gente tem a proposta para quem quer filtro com cor, anti-idade. Então tem muita coisa para a gente. Realmente você vai encontrar algum que você se identifique com ele. Inclusive para peles negras, né? Que apesar delas terem mais melanina, eu acho que tem que proteger. Não tem que usar filtro solar? Com certeza. O que vai acontecer na pele negra é que você vai poder escolher um FPS mais baixo, né? Porque a diferença é, a melanina, a gente tem igual, a gente tem 2 tipos de melanina, eumelanina e feomelanina. Uma mais escura, uma mais avermelhada. Quanto mais a pele é escura, mais ela vai ter dessa melanina mais escura. E aí, na pele preta, a melanina ela vai se mantendo estável até camadas mais próximas da superfície. Então, ela tem mais resistência em relação ao sol. Já na pele mais clara, a gente tem aí a melanina sendo destruída nas primeiras camadas. Então, o que muda é o fator de proteção. Uma pele preta vai poder usar um filtro 15 ou 30 até numa exposição solar prolongada, que ela vai ficar protegida do mesmo jeito. Perfeito. Mas os cuidados são iguais. Perfeito, perfeito. Outro assunto que a gente tem falado muito é sobre vitamina D. E aí, Paula, entra na questão de, se você, dizem, né, que você não pode usar o protetor solar para se expor ao sol e o seu corpo produzir a vitamina D. A gente deve fazer isso, deve fazer só por 15 minutos durante o dia, qual hora do dia realmente é isso, não pode passar um filtro solar e tem que se expor ao sol para essa produção de vitamina D, porque é uma vitamina muito importante, né? Sim. Nossa, porque no caso é um hormônio, né? Nem a vitamina que falam, né? Que a vitamina para doenças D, autoimunes, para, enfim. Isso, ela vai ajudar a construir muitos outros hormônios. E ela está muito relacionada, por exemplo, ao cálcio, que é um mineral que faz a ativação energética de muitas células. Então, a vitamina D vai regular o sono, tem questões com apetite, então, ela é muito ampla. 15 a 20 minutos de sol por dia, sem a utilização do filtro solar, num sol que não seja de 40 graus, não vai trazer malefícios, né? Para aquela pele, desde que você não esteja num grupo de risco. Não tem um consenso hoje entre os médicos, né? Se você vai fazer esses 20 minutos, se é melhor você sempre usar o filtro e fazer a suplementação. Isso é uma coisa que ainda está em muita discussão, assim como os níveis de vitamina D, né? Sim. Cada médico que você vai te coloca um parâmetro, mas se você tomar 20 minutos de sol por dia, que seja numa caminhada, aquilo já vai ajudar a produção de vitamina D, a fixação. Mas o que acontece? Quando a gente passa dos 30, 40 anos, a absorção de todos os nutrientes, seja por conta do sol ou mesmo na alimentação, acaba ficando um pouco diminuída pelo próprio metabolismo. No caso da absorção, a velocidade intestinal já está desgastada. Então, por isso que alguns médicos confiam na suplementação da vitamina D. Né? Mas o que eu sempre falo suplementação é uma coisa séria e só o médico é que vai poder avaliar. A gente não pode achar porque tá na moda e todo mundo sair comprando todas as vitaminas que tem. Porque a hipervitaminose é tão ruim quanto a hipovitaminose. Com certeza. Então, isso precisa o exagero ser avaliado. Também. Com certeza.
Também não é legal. Não é legal. Ai, Paula, que delícia de bate-papo. O que mais que a gente pode falar? O que mais você quer trazer pra gente sobre proteção solar? Eu acho que uma coisa interessante e importante são os idosos em relação ao filtro solar, né? Excelente assunto. Por quê? A gente tem células de defesa na pele que chamam células de Langerhans. Essas células é como se fosse o primeiro batalhão do exército que fica aqui na nossa pele para impedir agressores. E o sol desgasta essas células e vai matando. Então, quando a gente chegar lá nos nossos 70, 80 anos, a gente vai ter muito menos células de defesa. E o sol acaba se tornando muito agressivo. Então, o idoso precisa de uma atenção especial em relação ao sol, como a pele do bebê. Então, essa pele desgastada, e aí as chances de um idoso desenvolver um câncer de pele é muito maior. Então, se é um idoso que tem uma vida ativa, ou que mora na praia, muita gente faz essa troca, né? Sim, sim. Esse idoso precisa aplicar filtro todos os dias. Então, é um ponto que a gente, às vezes, fala de vários públicos, né? E esquece de falar dos muito idosos. interessante. Inclusive, porque a pele deles é mais... É mais, não sofrida, né? Mas ela desgastada, mais delicada, sim. né? Mais desgastada. Então, Isso precisa mesmo. dar uma atenção ainda maior. Uma atenção ainda maior. É mais fina, Mais né? fina, sim. Outro ponto também interessante é para os calvos e carecas. Perfeito, Pensa perfeito só, assunto. Né? Tá bem pertinho do sol. Então, a gente precisa dessa proteção. Falar, puxa, mas vou passar uma emulsão aerosol. Filtro em aerosol salva a vida dos calvos e dos carecas. Maravilhoso. Né? E protege tão bem quanto os outros, né? A mesma coisa que os outros. Só muda a forma de aplicação. E a Isso textura, mesmo, né? E a Que pra textura. eles não fica... Não fica diferente. Não incomoda. Mas são pontos que a gente precisa levar em consideração também. Perfeito. E para crianças também, né? Esse aerosol é super interessante. Sim, para né? criança fica criança com o corpo correndo, molhado, difícil já saiu pra do mar, já é difícil para aplicar. Aqui no Brasil é o segundo formato que as pessoas mais gostam, né? Ah, é? A emulsão é o primeiro. E aí o segundo vem o formato de aerosol por essa praticidade. Então, é uma super opção. Mas lembrando, aplicou o aerosol, tem que espalhar, tá? Não adianta só jogar o spray. Porque se o filtro escorrer, ele vai proteger onde escorreu. E onde não escorreu, não protege. Então, precisa ter essa Você acha que é só atenção. espirrar? Não. Espirra e passa. Espalha com as mãos. Isso mesmo. Igual Smurf. Tem que ser o corpo todo. Tem que ser o corpo todo. Não pode escolher de nenhum. Não pode esquecer de nenhuma parte. De nenhum pedacinho. Não pode. Sensacional. Ai, Paula, que delícia. Foi muito bom esse bate-papo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E obrigada! Eu que agradeço, foi uma delícia falar disso com vocês, adoro falar desse assunto. E aí, pessoal, assisto de hidratação e agora esse daqui de filtro solar também. Muito show, muito show. Estamos encerrando mais um programa Conexão Momento Saúde Drogal. Foi um oferecimento Nivea Sun. E aqui eu deixo o meu muito obrigado a todos vocês. E faz um favor, deixa aqui nos comentários alguns assuntos que vocês querem saber, que vocês querem que a gente traga pro programa, porque estamos trazendo grandes profissionais e grandes empresas para falar sobre isso. E assim, nada melhor do que vocês para nos ajudar nesse quesito. Obrigada mais uma vez e até a próxima.